mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória e aleluia. Lindo, cantemos. Aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória e aleluia. 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 Amém. Aleluia. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 23, verso 13 a 22. Disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, sereis castigados com muito mais rigor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, um convertido. E quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada. Mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada. Mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, amados, amadas do Senhor. Em nome de Jesus. Bendito seja o santo nome de Deus. Amados, amadas no Senhor. Queridos, hoje esse lugar está tremendo pelo poder de Jeová dos exércitos. Eu esperava que toda a igreja desse um glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor é uma palavra muito forte. Vocês conhecem já a história de Mefibosete. O primeiro rei de Israel, o rei... Qual o rei de Israel? O primeiro rei, igreja? Saul. Preste atenção na palavra, querido. Você não dá devida atenção à palavra, hein? Saul. Primeiro rei de Israel. Ungido pelo profeta Samuel. Saul tinha 3 filhos. Jonatas, Abinadab e Malquizua. 3 filhos. Saul era o rei, primeiro rei de Israel. Os 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua,
eram 3 príncipes. Príncipe de rei, filho de rei, príncipe é. Os 3 príncipes. Jonatas, Abinadab e Malquizua. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. A Bíblia diz que os filisteus atacaram Israel. Saul, desesperado, porque estava perdendo a batalha. Mas por que ele estava perdendo a batalha? Porque Deus entregou o rei Saul à derrota. Porque Saul fez o mal aos olhos do Senhor. O Senhor não tirou a unção de cima de Saul. Mas o Senhor Deus ficou muito triste com a atitude de Saul. No final da vida, quando ele percebia que os filisteus estavam vencendo, estavam dominando o país de Israel, a Bíblia diz que ele foi na casa de uma mulher que recebia espíritos, algo condenado pela santa e bendita palavra de Deus. Deuteronômio 18, o Senhor Deus, ele diz claramente que ele abomina esta prática, a invocação, chamar mortos, pessoas que partiram para a eternidade. Porque está escrito em Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volte ao pó e o espírito volte para quem, igreja? Então se sai com Deus não volta mais. E a Bíblia diz que Saul cometeu esse grande pecado e Deus ficou tremendamente triste com Saul, decepcionado com Saul, porque ele foi invocar o espírito de Samuel. A Bíblia diz que ele sobe o monte Gilboa. Antes seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, morrem, são assassinados pelos filisteus. Saul sobe o monte Gilboa, lá em Israel, no norte de Israel, monte chamado Gilboa. E lá em cima, naquele desespero, sabendo que ele iria morrer, os seus 3 filhos já haviam sido assassinados. Saul, no ato de desespero, pede para o seu servo matá-lo. O servo disse: não, longe de mim tocar no eleito do Senhor, no ungido do Senhor. Saul, no momento de profundo desespero, coloca a espada na sua frente, se joga sobre a espada e assim morre o rei Saul. Mas havia ainda um descendente chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Os filisteus avançaram para matar Mefibosete, que era o herdeiro. Tinha 5 aninhos o menino. A Bíblia diz que quando a serva que cuidava de Mefibosete soube que os filisteus estavam vindo para matar o menino, porque o seu pai Jonatas já estava morto, o seu avô Saul já estava morto, a serva pegou Mefibosete nos braços, correndo desesperada para proteger o menino. Ela cai, o menino cai também, e o menino fica deficiente das 2 pernas, não pode mais andar. Assim estava o príncipe Mefibosete naquela situação. Seu pai estava morto, seu avô estava morto, e agora ele é aleijado das 2 pernas. Ele é levado para Lodebar. Lodebar, irmãos, era um grande lixão. Era o lugar onde se jogavam, literalmente jogavam como lixo, os coxos, os leprosos, os paralíticos, os cegos, pessoas que eram consideradas lixo naquela sociedade. Mefibosete passou a vida inteira, imagina, irmãos, um príncipe, irmãos, acostumado a viver no palácio, acostumado com todo o luxo do palácio, roupas belas, comida com fartura na mesa, e agora estava Mefibosete em Lodebar, na terra do esquecimento, lá naquele lixão. Ele passou toda a vida em Lodebar, se arrastando pelo chão, comendo lixo, comendo o resto de comida. Mas a Bíblia diz no capítulo 9, a leitura de hoje, Deus não esqueceu de Mefibosete. Tem até um louvor que Deus diz isso. Deus não esquece de você. Irmãos, Deus não esqueceu de Mefibosete. E Deus fez com que Davi se levantasse na vida de Mefibosete. Porque Davi perguntou: há alguém ainda da família de Jonatas que está vivo? Sim, respondeu Ziba. Mefibosete, filho de Jonatas, ele está em Lodebar. Passou a vida inteira lá no lixão, comendo comida de rato, comendo lixo, se arrastando pelo chão.
Disse Davi: pega a minha carruagem real e vai buscar Mefibosete lá no lixão em Lodebar. Imagina a cena, naquele lixão, no meio daquele lixão, entra aquela carruagem dourada, aqueles cavalos bonitos, todos ficaram admirados o que está acontecendo em Lodebar, que nunca entrou uma carruagem tão bela, nem em Lodebar, naquele lixão, naquele lugar fétido, naquele lugar imundo. O rei Davi mandou buscar Mefibosete. Ele entra na carruagem, todo sujo, maltrapilho, faminto. É levado para o palácio. Lá ele toma um banho. Lá ele se veste com roupas reais. E Davi diz para ele: meu filho Mefibosete, eu vou devolver a você 2 vezes mais toda a herança que merece você. E mais, a partir de hoje, você vai comer aqui, na mesa com o rei. Irmãos, vamos trazer esta palavra para mim e para você. Quem é Mefibosete hoje sou eu, é você. Que muitas vezes estamos no lixo, em Lodebar, no sofrimento, na tribulação, no desemprego, na enfermidade, no medo, no sofrimento, na tribulação, meu irmão. Mas eu profetizo na tua vida, assim como Davi se levantou, e Deus usou Davi para abençoar a vida de Mefibosete, trazendo Mefibosete de volta para o palácio real. Deus vai levantar uma pessoa na tua vida, e essa pessoa vai ser o abençoador da tua vida em nome de Jesus. Eu não sei quem é esta pessoa, mas Deus vai levantar um Davi na tua vida, e esta pessoa vai abrir portas para você, e você vai perceber o como Deus te ama, como Deus não esquece de você em nome de Jesus. Dá glória a Deus quem crê. E digo mais, aquilo que foi tirado de você, Deus vai restituir 2 vezes mais. A Bíblia diz, em Êxodo 2, versículo 8 e 9, que Joquebede, a mãe de Moshe, teve de volta o seu filho e ainda recebeu salário para amamentar o próprio filho. É isso que Deus vai fazer na tua vida. O que foi embora vai voltar em nome de Jesus. E vai voltar melhor ainda. Deus vai te dar mais ainda em nome de Jesus. Jesus. Lodebar não é o teu lugar. Diga assim: Lodebar não é o meu lugar. Lodebar não é o meu lugar. Profetiza, creia nisso. Lodebar não é o meu lugar. O meu lugar é o palácio, a mesa do rei. E a mesa do rei é Jesus de Nazaré. E hoje você vai ter a alegria, meu amado, minha amada, de participar desse banquete celestial, irmão e irmã, em nome de Jesus. Não aceite derrota, não aceite. O diabo diz: você perdeu. Você fala: em nome de Jesus, perdido é você, não eu. O diabo diz assim: você é um derrotado. Você fala: em nome de Jesus, eu sou vitorioso. Derrotado é você. O diabo diz assim: você é um fraco. Você fala assim: mas o meu Deus é forte. Fraco é você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, Mefibosete foi honrado. Um menino que passou a vida inteira num lixão, foi trazido para um palácio. Deus vai fazer isso com você. Pai, aquela pessoa que viu você chorando, desesperado, desesperada, ela vai ver novamente você chorando uma segunda vez. A primeira vez você chorou de sofrimento. A segunda vez, as suas lágrimas serão de vitória, serão de alegria em nome de Jesus. Confia. Fala para o irmão que está do teu lado: Lodebar não é o teu lugar. Lodebar não é o teu lugar. Amém. Fala para mim também, querido, querida. Aleluia. O nosso lugar é aqui, na mesa do Rei Jesus. No evangelho de hoje, olha o que Jesus fala para os fariseus. Quem era fariseu no tempo de Cristo? Irmãos, no tempo de Jesus, o povo judeu tinha vários grupos: os fariseus, os saduceus, os zelotes. E ele fala agora para os fariseus. Os fariseus conheciam toda a lei de Moisés, todas as leis de Moisés, cumpriam todos os mandamentos da lei de Moisés, mas eram hipócritas, eram falsos, eram vazios por dentro. Olha o que Jesus diz: ai de vocês, escribas,
Escribas, pessoas que escreviam a escritura. No tempo de Jesus, a Bíblia, irmãos, não era assim. Livro assim é do século 13, 14. No tempo de Jesus, a Bíblia eram pergaminhos, papiros, enrolados, que eram desenrolados e lidos. Os escribas eram aquelas pessoas encarregadas de escrever a Bíblia. E os fariseus, os doutores da lei. E Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, pois vocês não entram pela falsidade de vocês e não deixam os outros entrarem também. O que Jesus está falando aqui? As leis vazias. Havia tanta lei para o judeu, e Jesus diz: hipócritas, porque vocês colocam tanto fardo sobre as pessoas, nem vocês entram, e vocês não deixam os outros também se aproximarem de Cristo, se aproximarem de Deus. Cuidado com a religião, irmãos. Religião é para libertar. Religião, igreja, é para libertar o ser humano, não escravizar o ser humano. Cuidado com muitas leis por aí. Ah, não pode comungar. Por que não pode comungar? Ah, porque está no pecado. Olha lá, irmãos, não entram e não deixam também os outros entrarem no céu. É isso que Jesus condena. Hipócritas, Jesus diz. Vocês não cumprem o mandamento de Deus. Vocês não vivem a santidade de Deus. E vocês impedem que outros toquem na santidade de Deus. É isso que Jesus condena. Quando uma pessoa vem para a igreja, querido, a pessoa vem para a igreja para ser abraçado, acolhido. Quem sou eu? Quem sou eu para falar: você pode comungar, você não pode. Você pode, você não pode. Quem sou eu? São Tiago diz na Bíblia: quem és tu para julgar o teu próximo? Só há um juiz. E esse juiz, ali está o nome dele. Como se chama o juiz? Jesus. Ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para sarar, para curar, para abraçar. Jesus entrava na casa dos pecadores. Jesus era tocado pelas prostitutas, pessoas desprezadas, pessoas consideradas impuras pelos fariseus. E Jesus diz: falsos, hipócritas, vocês se sentem tão santos, a ponto de bater no peito e dizer: eu posso, você não pode. E Jesus diz: fariseus hipócritas, nem vocês vão entrar também no reino de Deus. Eu jamais, irmãos, vou negar a santa comunhão para ninguém. Mesmo que aquela pessoa esteja no pecado. Eu sei que aquela pessoa está no pecado, mas eu não nego. Sabe por quê? Se aquela pessoa se aproximou de Cristo, se aquela pessoa se aproximou do altar, é porque o Espírito Santo já está agindo no coração daquela pessoa. Irmãos, preste atenção, queridos. A Eucaristia é remédio, amém? Amém? A Eucaristia é a cura. É como, por exemplo, aqui está o remédio. E aqui, Cris. E a nossa irmã Cris está doente, muito doente. Aqui está o remédio para ela. Eu falo para ela assim: olha, aqui está o remédio. Este remédio vai te curar, vai te sarar, vai te salvar, mas você não vai tomar. Isso é mal. Isso é maldade demais. É maldade demais. Igreja é mãe. Igreja é mãe. Eu lembro quando eu era criança, quantas vezes doente, mamãe levava chá durante a madrugada para mim. Quantas vezes? Porque isso é mãe. A igreja é mãe. A igreja que nega a salvação, a igreja que nega o remédio para o seu filho ou sua filha, não é mãe de verdade. Amém? Entendem? É isso que Jesus diz no evangelho de hoje: hipócritas, não sejam pedras de tropeço na salvação das pessoas. Vocês não cumpram o mandamento de Deus e impedem que outros cumpram também. Então, meu amado, minha amada em Deus, sejam de Deus. Rasgue o seu coração para Cristo. Se tem algo na sua vida que precisa mudar, que você sente na presença do Espírito Santo, porque quem convence o ser humano que está errado e precisa mudar, quem é? O Padre Wilson? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Seja de Deus. Seja do Senhor. Amém? Não seja fariseu.
Não seja hipócrita. Seja de Cristo. São Tiago diz: quem és tu para julgar o teu próximo? Só Jesus é juiz. Aleluia. Amém.